Boa noite, senhoras e senhores. Nossa saudação ao público aqui presente, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome do INARTE, o Instituto de Artes Integradas de Blumenau e da Secretaria Municipal de Cultura, iniciamos o 7º Seminário de Estudos sobre Teatro para Crianças e Jovens. O 7º Seminário de Estudos sobre Teatro para Crianças e Jovens, evento do 27º FENATIB, o Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens, neste ano apresenta o tema Teatro na Escola. O estudo estimula a reflexão sobre a importância dessa prática junto a crianças e jovens e apresenta abordagens diferentes nas práticas artísticas e pedagógicas, envolvendo os alunos e alunas, professoras e professores artistas no ambiente da escola formal. O nosso objetivo aqui é conhecer trabalhos e o envolvimento dos alunos que participaram de cada um dos projetos, as suas reflexões e transformações com o apoio do teatro. O seminário é coordenado pela professora, mestre em Teatro e Educação, Maria Terezinha Raimann, e é ela que convidamos agora para dar as boas-vindas ao público como coordenadora do 27º FENATIB e presidente do Instituto de Artes Integradas de Blumenau. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Eu quero dizer que é um prazer muito grande ter a professora Thaís Ferreira, que veio de tão longe para nos presentear com os trabalhos que ela vem desenvolvendo. E eu apenas quero agradecer a presença dela e de todos que aqui estão para ouvir os trabalhos e as pesquisas da professora Thaís. E aproveito para convidar o professor Nini para falar dos objetivos, né, deste encontro e dessa ideia da gente fazer sobre o tema teatro na escola. Professor Nini, se quiser usar aqui ou quiser usar direto à mesa, fique à vontade. Pode convidar a professora Thaís. Então tá. Para dar início ao nosso seminário, chamamos para a mesa a nossa convidada deste primeiro dia, a doutora Thaís Ferreira, que apresenta o tema Teatro e Escola, exercícios para mobilizar o que pode uma professora. Doutora Thaís Ferreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Bolonha, na Itália. É atriz, pesquisadora e professora de teatro, bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Estudos Culturais em Educação. Foi professora de teatro em projetos sociais e oficinas livres. E desde 2004 é docente em cursos de graduação de universidades como a Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas áreas de Teoria e História do Teatro, Pedagogia das Artes Cênicas e Formação de Professores de Teatro e Dança. Para acompanhar a nossa convidada, a doutora Thaís Ferreira, e fazer a mediação desta mesa, convidamos o professor doutor Valmor Nini Beltrame, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC de Florianópolis. Nini é diretor teatral, bonequeiro, professor e pesquisador na área do teatro. Suas pesquisas se concentram em temas sobre teatro de animação e teatro de formas animadas. Este seminário, que compõe a programação do 27º FENATIB, Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens de Blumenau, é um evento gratuito proporcionado por nossos parceiros e acontece com a proposta de formação e educação de espectadores de escolas. O 27º FENATIB é uma realização do INARTE, Secretaria de Cultura da Prefeitura de Blumenau e Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Governo
Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O copatrocínio é das empresas VEG, Gráfica 43, Giasse, Texpa, Sênior, Uvispan, Carton Druck e Cooper. Também conta com o apoio do Teatro Carlos Gomes de Blumenau e do Centro Cultural 25 de Julho. Desejamos a todos e a todas um excelente seminário. Muito obrigado, Miriam. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença aqui na abertura do 7º seminário sobre teatro para crianças e jovens com o tema Teatro na Escola. Agradeço, Thaís, por ter aceitado o convite. E antes de passar a palavra para a Thaís, eu preciso agradecer e expressar toda a minha admiração e agradecimento a Terezinha Raimann, que organiza esse festival e organiza de um modo tão especial, porque, vejam, o FENATIB tem uma característica que se diferencia de muitos festivais pelo fato de ele ter essa marca, esse viés pautado profundamente na formação. Então, além dos espetáculos e dos debates dos espetáculos, das conversas que se faz com os elencos depois das suas apresentações, e que é um momento, sim, de reflexão e formação, o FENATIB também propicia um encontro como esse, que é um seminário onde se convida profissionais da área para refletir sobre um tema específico. Se não bastasse, também são realizadas oficinas voltadas justamente para a formação de jovens, de crianças, né? E nesse ano são 3 oficinas, sobre dramaturgia, com o professor Lauro Góes, sobre teatro de sombras, com Alexandre Fávega, de Porto Alegre, e sobre a criação de materiais materiais recicláveis que o Beto Malabares, daqui de Gaspar, faz. E, além disso, vejam só quanta coisa, para dar conta, né, dessa preocupação com a formação. Terezinha ainda edita a revista Panaceia, nesse ano, contendo 4 conferências. A revista está disponível para cada um de vocês que estão inscritos. Quem não está aqui e tiver interesse na revista, pode acessar o site do INARTE e lá pode baixar cada um dos exemplares. De modo que, Terezinha, queria manifestar minha admiração e muita gratidão por esse olhar sensível para essa questão do teatro para crianças e a importância da formação de um festival que é, sim, um evento, mas é um evento que deixa rastros profundos, sobretudo nesse aspecto que é o da formação. E minha admiração é maior ainda por saber, né, Terezinha, que tu, vivendo esse momento tão especial da tua vida, né, passando por uma situação tão delicada, tu não abres mão de realizar tudo com muita força, com muita garra. Então, toda a minha admiração e todo o carinho, que não é só meu, é de todos nós, por estar aqui contigo e de admirar essa força que tu tens para realizar esse trabalho tão importante. Bom, esse seminário acontece justamente para que a gente possa trazer pessoas, né, da qualidade profissional e artística, como Thaís, porque é um momento, o seminário é um momento de troca de conhecimentos, de troca de experiências, de conhecer o pensamento mais avançado sobre o tema escolhido, nesse caso, deste ano, né, sobre teatro na escola, para que a gente possa pensar, repensar, sonhar sobre, né? O Milton tem uma frase que eu não, um verso que ele canta, que eu não esqueço e que eu acho que se encaixa aqui, que é quando ele diz que é preciso conhecer o que fomos, não, peraí, é preciso saber o que fomos para melhor conhecer, né? Falo assim sem saudade, falo por acreditar, que é sabendo o que fomos que nós iremos crescer. Então, esse seminário tem essa
perspectiva. Thaís não é a primeira vez que vem aqui, ela já esteve há alguns anos atrás, deixou uma marca tão bonita, né? Foi um encontro tão saboroso, tão importante, que ela está aqui de novo para nos agraciar com as suas reflexões, com resultados das suas pesquisas e, sobretudo, com suas preocupações como artista de teatro e trabalhadora do campo da educação e das artes. Muito obrigado, Thaís. É contigo. Obrigada, Nini. Boa noite a todas, a todos, a todes. Eu vou começar falando um pouquinho sentada para aproveitar o cenário belíssimo da mesa. Depois eu fico de pé um pouco. Já combinei aqui com a companheira, porque eu gosto de falar de pé. Tenho um pouco de dificuldade de falar sentada. Eu falo bastante, gente, vocês vão ver. Bom, pessoal, eu vou me autodescrever porque eu sei que esse evento vai ficar gravado, vai estar disponível na internet, então acho que é importante fazer isso. Vou fazer, tô adquirindo esse hábito, né, de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos cortados na altura do ombro, não são lisos nem são encaracolados, eles são ondulados. Eu uso óculos, um óculos de aro marrom, estou de batom vermelho, tenho olhos azuis, estou com um vestido bem colorido, combinando com as flores coloridas da mesa. E em tons um pouco alaranjados, combinando com o logotipo do FENATIB e com as camisetas. São questões estéticas, tudo é estética, gente. A gente está compondo no dia a dia e vou falar um pouco sobre isso também. Bom, eu vou começar fazendo um recorrido de agradecimentos que para mim são muito importantes, porque eu pensei muito sobre isso nos últimos dias antes de vir para cá. E me emociono realmente, assim, porque aqui comigo hoje nessa sala, agradeço a presença de todo mundo, mas tem pessoas que foram essenciais e fundamentais para a minha trajetória como professora, como artista e como acadêmica. Então, gostaria de referenciar em primeiro lugar o Nini, queridíssimo, essa pessoa essencial, fundamental, um dos nossos grandes mestres e pai do teatro de animação e um incansável batalhador pela educação teatral também, né? Uma pessoa que acredita e que tem brilho no olho e que fala com gosto e que quer que as coisas aconteçam e que as pessoas tenham acesso, que as crianças tenham o direito, usufruam do seu direito, porque é um direito, né, do acesso à arte. Então, obrigada, Nini, pela parceria, que por muitos reencontros, né? E gostaria também de referenciar a presença do Dibi Carneiro Neto, que é uma pessoa muito importante no campo do teatro infantil e que me acompanha ao longo de muitos anos. Quando eu era uma jovem pesquisadora, e vou falar um pouquinho sobre isso agora também, na sequência, assim, começando a pesquisar teatro para crianças, as primeiras coisas escritas que eu encontrei na internet, depois a primeira publicação de um livro, que foi o Pecinha, a Vovozinha, que saiu junto assim com o momento que eu estava terminando o mestrado, que eu quase chorei, que eu disse, meu Deus, não vai estar lá na bibliografia, porque eu acabei um pouquinho antes de sair o livro. Então, assim, são pessoas que são parte da minha história, da minha constituição como profissional e como profissional formadora de outros profissionais. E gostaria de citar nominalmente a Dona Maria Terezinha, que é essa pessoa incrível, incansável, numa batalha árdua, e eu me emociono, realmente, por algo que a gente acredita e luta. Nós, professores que acreditamos na arte e educação, que estamos no dia a dia da escola, e essa fala que eu preparei hoje foi para professores que estão dentro da escola. Não é uma fala acadêmica, eu sou uma acadêmica bem não ortodoxa. Eu não falo muito academiquez, não. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, e eu gosto que as pessoas me entendam e
que possam compor junto comigo no dialogismo, que a gente consiga conversar e consiga construir novos significados, novos sentidos, abrir outras possibilidades, às vezes voltar atrás, às vezes ir para frente, às vezes discordar, mas eu acredito que é nesse lugar que a gente se constitui. E quando eu era uma jovem, muito jovem pesquisadora, saindo da graduação, dava aula num projeto social para 550 crianças, de segunda a sexta-feira. Foi um grande aprendizado, talvez dos maiores da minha vida, numa área de extremo risco e vulnerabilidade social de Porto Alegre. Eu, antes de sair da universidade, comecei a dar aula nesse projeto. Era professora de teatro nesse projeto. Já fazia teatro infantil há alguns anos. Eu tenho uma história dentro do teatro infantil, porque eu fui uma criança que fez teatro e que pôde fazer teatro também a partir de projetos, se não com a portentosidade de um FENATIB, similares que existiam no interior do Rio Grande do Sul, numa época em que os festivais nos anos 80 eram muito profícuos, né? Os festivais de teatro amador, e muita coisa estava acontecendo, e eu tive a sorte de também estudar em uma escola em que a arte e a educação eram fortíssimas, uma escola pública, gosto sempre de frisar, sempre estudei em escolas públicas, do jardim de infância ao final do doutorado. Eu nunca fiz um ano da minha escolarização na rede privada, e eu tenho muito orgulho disso, e defendo e digo, porque eu acho que a gente tem que dizer que no Brasil existe uma educação pública de altíssima qualidade, e não só no ensino superior, mas na educação básica também. As professoras fazem um trabalho incrível. Eu estou dentro de escola pesquisando, eu nunca consegui sair de dentro das escolas, e isso está ali. E quando eu era aquela jovem menina de 20 e poucos anos, e eu resolvi, eu quero pesquisar teatro para crianças. Ouvi coisas das pessoas, tipo, como assim? Ninguém pesquisa teatro para criança. A gente não podia fazer teatro para criança, não se falava em teatro para criança dentro da universidade. Aí eu disse, tá, não, o pessoal do teatro não quer, então eu vou lá para educação. Na educação me quiseram, lá cheguei, faculdade de educação para a qual voltei, inclusive, fiz mestrado na faculdade de educação da URGS, e ao chegar lá, eu começo a trabalhar com diversos referenciais teóricos e tal, e eu precisava de bibliografia sobre teatro infantil. Aí eu começo a meio que construir na marra uma história do teatro infantil no Rio Grande do Sul, pesquisando dentro dos computadores da coordenação de artes cênicas. Eu era chata. Fui lá na porta. Eu disse, não, vocês vão me deixar mexer nisso aí. Aí pesquisei todo o histórico dos prêmios, do que estava em cartaz, do que não estava. Fui fazendo, fui construindo passinho por passinho. E aí eu pensei, gente, mas eu preciso de material que fale sobre o teatro infantil no Brasil. Tinha uma outra publicação, a dissertação da Malu Pulpo, né, que era um livro já publicado. E eu encontrei o quê? Que me salvou? As revistas do FENATIB, que estavam lá, numa internet, proto-internet, né, porque era internet escada. E eu encontro aquelas revistas, né, dos primeiros anos do FENATIB. E aquelas revistas eram um tesouro que eu tinha nas mãos, com artigos de pessoas, de profissionais, de pesquisadores, de críticos, jornalistas. E aquilo, para mim, foi realmente decisivo dentro da construção daquele trabalho, que acabou sendo uma dissertação sobre a relação das crianças espectadoras naquele momento com a linguagem teatral. Eu digo naquele momento porque as crianças espectadoras há 25 anos atrás eram muito diferentes das de hoje. Alguns traços e algumas coisas, algumas reflexões daquele momento eu carrego comigo. Mas, óbvio, aquelas crianças que são hoje adultos, né, viveram outra infância, né? Outras infâncias diferentes das infâncias que as crianças vivem hoje, né? Então eu quero deixar aqui registrado esse meu agradecimento profundo a esse trabalho seríssimo, fundamental, e que é patrimônio desse país, né? Não é patrimônio de Blumenau, né? O Brasil tem esse festival como uma grande referência, e essa capacidade
da Terezinha, de coordenar essas diversas frentes de trabalho, que tem a ver com formação continuada de professores, que tem a ver com construção de acesso a bens culturais, às crianças, aos docentes, às famílias, que tem a ver com os debates. Hoje da manhã fui lá acompanhar o debate no final do espetáculo do artista com os colegas que estão aqui, com a Sabrina, o Nini e o Dibi. E foi muito legal, porque é isso, me nutre, né? Me nutre escutar vocês, e eu tô aqui também aprendendo, eu não tô aqui para ensinar nada, eu tô aprendendo a escutar o artista, escutar o Thiago contando dos processos criativos dele e aquela... né, aquela alegria de contar do seu processo criativo, de como as coisas acontecem, e é isso que nos faz estar vivo, é estar juntos, né? E teatro é isso. E a pandemia, eu tenho dito essa frase que ela pode parecer às vezes um pouco leviana, mas para as pessoas do teatro, a pandemia nos trouxe uma coisa positiva: a gente não precisa explicar para mais ninguém por que é importante estar junto. As pessoas entenderam. Na marra, na sofrência, naquela desgraça que a gente viveu, as pessoas entenderam que isso aqui, que estar junto, nada vai substituir. Não enquanto formos humanos. se humanos, mais que humanos, convivendo juntos, se a gente conseguir criar essas alianças entre nós e tá nesse mundo, eu espero que a gente continue no convívio, continue juntos e continue na relação, porque essa enfim, eu acho que esse é o nosso bem, a nossa crença maior como pessoas de teatro, né? Seja lá o que seja lá o que a gente faz dentro do teatro, né? Muito obrigada, Terezinha, tá? Muito obrigada mesmo. Todo esse preâmbulo, toda essa contextualização, mas aí eu já fui contando também um pouquinho quem eu sou, né? Eu já vou contando um pouquinho. Bom, gente, obrigada, Terezinha. Obrigada a toda a equipe. A Terezinha sempre tem uma equipe incansável. Ela é a força da natureza, né? Mas a equipe é sempre incansável, é tudo impecável. Eu hoje estava me exibindo para uma amiga acadêmica. Eu disse, eu só quero ser convidada para o festival. Não quero mais ir para evento porque eu sou acadêmico. Festival é tão bom, é tão legal. É tão bacana, que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho, antes de começar a apresentar o que eu preparei hoje. O que eu preparei hoje está vinculado ao texto que eu pensei para a revista Panacea. Terezinha já nos convida e já nos diz, tem que escrever. Eu já fico feliz, eu gosto de escrever, eu gosto de falar e gosto de escrever. São as duas coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Falar e escrever. E eu fiquei bem empolgada, porque eu adoro escrever textos que eu sei que vão chegar nas professoras, e eu sei que o material da Terezinha chega. Então eu fiquei super contente. E aí eu comecei a escrever e eu pensei, gente, mas será que tudo já foi dito? Tem alguma coisa para dizer? O que eu vou dizer? Né? Aí eu pensei, vamos pensar naquelas coisas que talvez elas sejam muito simples, mas não básicas. Elas são simples, mas elas são ao mesmo tempo complexas, e que tem a ver com essa articulação entre escola e teatro que o seminário propôs, e eu fiquei bem feliz também com esse tema, porque, de certa forma, ele acaba dentro da pedagogia do teatro, a questão do teatro na escola mesmo, na educação básica, sendo um pouco negligenciada. E eu estou trabalhando muito na educação básica. Assim, eu quando saí da Universidade Federal de Pelotas, onde eu trabalhei por 12 anos, 12 felizes anos, gosto de dizer, e fui para a Faculdade de Educação da URGS, eu acabei dando uma guinada acadêmica e voltando para dentro da escola. Eu disse, não, eu preciso voltar para dentro da escola, né? Eu estou trabalhando com formação de professores, esse é o meu lugar, e eu trabalho hoje na formação de pedagogas. Eu trabalho com uma disciplina obrigatória de teatro dentro da formação em pedagogia lá da URGS, e trabalho com formação continuada de professoras e professores de diversas áreas, mas bastante com pedagogas de anos iniciais de educação infantil, e trabalho também com a formação de licenciandos em teatro, com formação de professores de teatro. Trabalho nessas 3 frentes. E acabei voltando muito para a escola nesses últimos anos. Para contextualizar vocês nesse momento, eu estou em Buenos Aires, num processo muito bacana de pós-doutorado. Importante dizer
com financiamento do CNPq, a gente tem que dar o nome aos nossos financiadores, porque a ciência, o conhecimento, a arte, a cultura, a educação, eles só acontecem se há financiamento público. A gente precisa do financiamento público. Óbvio que a gente precisa e pode se valer de investidores privados, mas o Estado, ele tem a obrigação, o dever, e ele deve, sim, suprir a produção nessas áreas. Então, eu acho que é importante dizer, assim como aqui está também a FAPERGS, que é a nossa agência de fomento do Rio Grande do Sul, que tem me concedido bolsistas ao longo dos anos, que tem me ajudado muito as pesquisas continuarem acontecendo. Então, a gente tem que dar nome aos bois também, acho que isso é importante, porque sempre esse lugar está um pouco sob rasura, né? A gente está sempre com medo de, meu Deus, vamos perder tudo, vamos ficar sem nada, né? E essa é uma instabilidade que agora, por exemplo, na Argentina, eles estão vivendo uma situação muito complicada, assim, em que educação, cultura e saúde estão totalmente precarizadas, assim, então eles estão numa batalha muito árdua, eu tenho vivido isso, e as escolas têm sido um espaço de muita resistência. As escolas e os artistas de teatro têm lutado muito lá, e as escolas têm sido um espaço de resistência à precarização, de resistência ao sucateamento, professoras, famílias que se unem em cooperativas para ajudar na manutenção das escolas, né? A própria relação que as crianças têm com a escola, então tem sido bem importante para mim em muitos sentidos, assim, ver que em alguma medida existe uma mobilização comunal e coletiva um pouco maior que a nossa, assim, pelo menos mais perceptível, e que talvez a gente tenha que começar a pensar mais coletivamente, né? E nós somos do teatro. A gente não faz teatro sozinho, né? Essa frase é um clichê, mas assim, se tem uma coisa que a gente não faz sozinho, é teatro na vida, né? A gente pode fazer tantas outras, teatro não tem como. Precisa pelo menos 2. E geralmente precisa muito mais, né? Muito mais que 2. E essa questão das relações lá, isso tem batido muito em mim, assim. Então, esses espaços de troca, acho que eles são fundamentais para a gente se fortalecer como campo, como área. E eu acredito muito na construção dessa ponte entre o campo artístico propriamente e a educação escolarizada. Né? Eu acredito e sempre acreditei. Eu tenho trabalhado com a formação continuada de professores que não são professores de teatro, e eu sei que existem críticas ao meu trabalho em relação, por exemplo, não, mas a gente só pode formar professor de teatro para trabalhar com teatro dentro da escola. Isso seria o ideal. Isso seria o mundo perfeito. Isso não é o ideal num país que tem 2,5 milhões de professores e 1.500 professores de teatro. Sim, os números são esses. Números recentes, números do INEP. 2,4 milhões de docentes na educação básica e 1.000 e pouquinhos professores de teatro. Eram 500 há 10 anos atrás. A gente triplicou. Mas daí a gente chegar a todas as 729 mil escolas do país, eu estou afiada nos números, é porque eu acabei de apresentar um panorama do teatro nas escolas no Brasil, lá na Argentina, então estou com isso tudo na ponta da língua. Até a gente chegar a 729 mil escolas, a gente tem que ter 729 mil professores de teatro. Enquanto a gente não tiver, eu vou continuar promovendo a capacitação, o diálogo, a conversa, a formação com as professoras que estão em sala de aula, que estão dentro das escolas. E sei que aqui tem a colega Sabrina, que também está trabalhando com professoras, na formação de professoras aqui, né, em Blumenau, assim como tem outros companheiros da área e artistas que estão investindo nesse diálogo, nessa ponte com as professoras, e eu vou falar sempre professoras no feminino, porque sim, somos uma massa de mulheres. Há homens, há pessoas não binárias, há de um tudo, mas a gente é a maioria e nunca nos deram crédito, então é professora. E os professores que se atenham à sua professoralidade. E essas pontes têm sido talvez a minha grande linha de frente de trabalho. E para isso eu tenho que estar dentro das escolas, né? E eu tenho que estar em contato com esses professores.
Dando assim uma notícia do que eu estou fazendo agora lá na Argentina, para vocês saberem assim um pouco, para também ter essa troca. Antes de eu trazer um pouquinho alguns pontos aqui, que também não vou me delongar muito, que estão no texto. Acesse a revista Panacea, está no site do Inarte, inarte.com.br, né? .org, ó, dei o site errado, mas já corrigi. Mas acessem, a revista está lá, todas as revistas estão lá. É um material muito bom, muito qualificado e que tem que ser utilizado pelas pessoas. Eu uso bastante com os meus alunos. Alunos da pedagogia, alunos do teatro, a gente sempre usa. Assim como a gente usa o material da Moi Moi, assim como os livros do Dib e o site, e o material que ele publica também estão sempre atravessando as aulas. Eu tenho sempre tentado levar os conteúdos sobre teatro para crianças para dentro das aulas, principalmente agora das pedagogas, né, para que elas pensem um pouco sobre as questões de o que é teatro para criança, o que é a produção cultural contemporânea para crianças, problematizar um pouco isso, pensar a partir disso o que se pode e o que não se pode fazer, como é que se pode começar um trabalho de mediação. Tenho feito isso na base, tenho tido um retorno muito bom, assim, as estudantes têm se apropriado muito desses conteúdos do teatro e levado para as práticas que elas fazem em escola, nas outras disciplinas mesmo de prática da pedagogia. Isso tem sido para mim bem positivo, assim, um feedback positivo que eu tenho, assim como trabalho com sombras com elas. E tem sido, elas são grandes descobertas, porque é algo que elas conseguem trabalhar com recursos muito simples, né, e básicos na educação infantil nos anos iniciais, e gera um encantamento e uma loucura naquelas crianças, nas adultas também, né? Mas, assim, as crianças ficam enlouquecidas. Então, assim, eu tenho meio que trabalhado com elas com essa porta de entrada do Teatro de Sombras, e tem sido muito recompensador, assim. Porque eu já vejo elas, na sequência, levarem isso para a sala de aula. A maioria delas já está em sala de aula. Elas vêm, me mostram. E é emocionante, né, ver esses primeiros contatos das crianças. Elas trabalham com os pequenininhos de 1, 2, 3 anos. Tem várias da educação infantil, né, com as sombras. É comovedor, porque é aí que a gente está construindo conhecimento sensível, experiencial, estético, que atravessa a gente, né, e que a gente carrega por uma vida. E aí eu vou voltar lá para minha infância nesse minuto, porque eu gosto de dizer isso por uma questão também ética e política. Quando eu entrei na universidade, eu era uma menina, tinha 18 anos, vinda do interior, mas eu fazia teatro amador há muito tempo, fazia teatro desde a infância na escola, nessa escola em que eu tinha aula de música, aula de teatro, aula de dança, contação de histórias, bonecos, disquinho, enfim, uma série de produtos culturais dos anos 80 e diapositivos, que alguns aqui sabem do que eu estou falando, outros não, mas que eram, né, possibilidades múltiplas de formação estética das crianças naquela escola que se chamava Instituto Cecília Meirelles, nada mais, nada menos, né, onde também me tornei uma pessoa que tem um amor muito profundo pela literatura, muito profundo mesmo, e um amor que surgiu ali, assim como a minha relação com o teatro. Tomar uma aguinha. Continuei fazendo teatro amador no interior, era um movimento forte lá no Rio Grande do Sul, nos anos 90, eu já era adolescente. Cheguei na universidade, consegui uma bolsa de iniciação científica. Eram 3 bolsas no departamento de arte dramática de iniciação científica inteira, né? Era anos 90, né? Não tinha bolsa de iniciação científica. E eu consegui a bolsa. E quando o Lattes surgiu, eu lembro que minha orientadora fez o meu Lattes dos meus outros 2 colegas e tal. E aí a gente ia apresentar num evento, tinha que fazer um resumo da biografia. E eu comecei a minha biografia dizendo: eu comecei a fazer teatro na escola e depois fiz teatro amador, não sei o que. Aí ela disse: não, isso aqui tu tira, isso aqui não interessa. Tudo que tu fez antes de chegar na universidade não interessa. E isso eu carreguei para a vida. Porque eu só estou aqui porque eu estudei na escola que eu estudei, porque eu tive as professoras que eu tive, porque eu tive acesso a tudo que eu tive. Porque eu vim de uma casa em que os velhos contavam histórias, em que as crianças brincavam de faz de conta e eram estimuladas a isso. Porque eu estive naquela escola e tive a oportunidade de ter professores excelentes,
de teatro, de música, de dança, ter contação de histórias toda semana, ter espetáculo teatral feito pelas normalistas, era um instituto que tinha normal, e as normalistas faziam acontecer. Então, não tinha teatro profissional em Bento Gonçalves, mas, né, interior do Rio Grande do Sul, anos 80, mas era um mundo de estímulos e possibilidades estéticas que me fizeram entender que eu quero que todas as crianças possam fazer e ter a infância que eu tive e vivenciar o que eu vivenciei. E é só por isso que eu tô aqui. Então, por isso eu sempre falo. A minha vida não começou quando eu entrei na universidade. A minha vida começou quando minha avó me contava histórias de terror, meu avô me contava histórias da Iara, e minhas professoras incríveis nos estimulavam a viver tudo que eu pude vivenciar na educação infantil e nos anos iniciais. Então, eu acho que eu construí uma carreira para isso, assim. O que eu quero é isso, assim. Eu quero que as crianças possam ter o direito de vivenciar o que eu vivenciei. E porque eu acho que não é que eu seja a melhor pessoa do mundo, nem nada, mas eu acho que isso me fez uma pessoa tão melhor e ter uma vida tão mais cheia de sentidos e de... né? É isso que eu desejo. E por isso estou aqui, tenho trabalhado. Trabalhei muito tempo, muito mais voltada para o teatro infantil, e aí, de repente, minha vida deu uma guinada e eu fui trabalhar com formação de professores. Hoje eu consigo fazer assim uma grande ponte, uma grande teia entre formação de professores, entre recepção teatral, que também é uma área que eu trabalhei por muitos anos. Eu trabalhei com formação de crianças espectadoras, com formação de professores de teatro e dança como espectadores, né? Trabalho e sou uma pessoa muito interessada pelo ensino-aprendizagem de teatro na sua completude, né? Eu não penso só nesse espaço do fazer teatral dentro da escola, mas disso que, por exemplo, esse festival é um bastião, que é esse lugar do acesso à cultura, e não só do acesso, como da formação de espectadores. Se o FENATIB forma público e forma, porque são milhares de crianças, de adolescentes e de adultos que passaram por aqui assistindo não sei quantos espetáculos, tá? O livro de 25 anos também está no site, eu já baixei, já disse para a Terezinha, acessem. Tá lá contando tudo isso e com todos esses números, e sim, os números são importantes. A gente que é do teatro, a gente tem uma mania de desprezar os quantitativos, só que são esses quantitativos que muitas vezes nos justificam diante daqueles que não conhecem a natureza do que a gente faz. São esses números que dizem, sim, a gente é muito importante, sim, o que a gente faz é muito grande, né? E, mas não deveria ser por aí, né, que a gente tem que se justificar. Eu tenho usado números nos meus projetos de pesquisa, nos meus artigos, nas apresentações que eu faço, porque eles contextualizam e, sim, eles dão sentido para a nossa luta, que é uma luta de formiguinha. Estava hoje falando com a Sabrina de manhã rapidinho, e a gente estava falando disso, é isso, né? É uma luta de formiguinha. Mas, olha tanto que a gente conseguiu, Nini. Pensa, né? Há 25 anos atrás, o que a gente tinha, assim, de formação de professor de teatro, né, pós-graduação? A gente deu um salto incrível no Brasil. Eu sou otimista também, além de tudo eu sou otimista, eu sou uma otimista, eu não sou uma pessimista. Eu acho que a gente melhorou muito. Também está aqui o DIB, que não me deixa mentir, da qualidade da produção cultural para as infâncias e variedade, né, temática, estética. Então, assim, esses últimos 25 anos, pensando só nos anos 2000, foram anos de um potencial incrível, né, para o que a gente faz. Então, bom, temos muito que caminhar, temos muito que lutar, temos muito que reclamar, mas já conseguimos muito, né? Chegamos num lugar muito interessante e que pode frutificar ainda muito mais, né? Do meu ponto de vista, sim. Agora, eu não sei quem é que vai passar os slides para mim, eu nem combinei. Tu passa? Tá bom, obrigada, querido. A gente ficou conversando, eu nem combinei. Então, aqui, ó, eu posso ficar de pé? Vou, né? Já tô cansada aqui de ficar sentada, vou ficar um pouquinho de pé. Aqui nesses slides, então,
tem o nome do projeto de pesquisa que eu estou trabalhando agora, que chama Observatório do Teatro na Educação Infantil nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos no Mercosul. Então, eu estou trabalhando, pesquisando no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Né? São os 3 países. O Paraguai também faria parte do Mercosul, mas eu não tive pernas para dar conta de tudo. Agora, próximos passos de pesquisa, vamos seguir pela América Latina. Essa é a minha ideia, assim, que eu consiga entender como é que os nossos vizinhos, os nossos irmãos, co-irmãos aqui estão trabalhando, porque a gente vive isolado, né? O Brasil é uma grande ilha dentro da América Latina, né? Uma ilha onde os outros latinos vêm passar as férias, acham tudo muito legal, mas eles não sabem nada que a gente faz e a gente sabe muito pouco sobre o que eles fazem. Então, eu tenho feito esse esforço para construir essa ponte, esse diálogo. Tenho sido muito bem recebida. Estou acompanhando uma rede de professores de teatro na Argentina que chama Dramatiza, de professores de teatro que estão dentro da Escola de Educação Básica. São professores de norte a sul da Argentina. É uma rede totalmente horizontal, em que não há um núcleo, uma entidade central que controla. Existem núcleos em diferentes cidades e polos, né? A gente chamaria polos, eles chamam nodos, mas é polo, né? A gente usa polo, acho, né? Seria a melhor tradução. Não, como fica melhor para ti? Onde eu fico? Aqui, tá bom? Tá, só para não ficar aqui também na frente. Depois vão entrar umas imagens. Nini, só me controla o tempo, que eu sou faladeira, né? Pode deixar. Tá. Tá bom? Não, imagina. Vamos aqui organizar o nosso trabalho. Vamos juntas, vamos juntas. Trabalho coletivo, né? A gente é do teatro. Vamos juntas. E eu tenho... Já há alguns anos, desde que eu cheguei na Faculdade de Educação, eu tenho esse programa de extensão RANA, que é um programa que trabalha com teatro para crianças, formação de espectadores, crianças. A gente tem produzido também teatro para crianças, assim, de uma forma muito singela, mas tem sido muito bom, porque aí a gente consegue, dentro da universidade, trazer as crianças, trazer as professoras, trabalhar com a formação continuada das professoras, trabalhar com a formação inicial dos alunos da pedagogia e do teatro, e fazer extensão, trazendo essa gente toda para dentro da universidade e construindo, então, efetivamente pontes concretas. É um programa pelo qual eu tenho muito carinho e tenho me dedicado muito, assim, me dediquei bastante nos últimos anos e consegui, de certa forma, entrelaçar pesquisa, extensão e ensino, que era também um desejo que eu tinha de trabalhar com esses 3 vértices, mas não de forma separada. Mas isso eu acho que é a maturidade que nos dá, né? Quando eu era uma jovem acadêmica, eu entrei muito cedo na universidade, eu dou aula há 21 anos na universidade, eu era muito nova e era imatura, óbvio. Eu tinha uma coisa era a minha pesquisa, outra coisa era lá um projeto de extensão, outra coisa era o que eu fazia em sala de aula. Tanto que eu pesquisava a recepção, eu dava aula de história do teatro, tinha projeto de extensão na educação. E hoje eu acho que eu consigo ter uma organicidade dentro dessa produção, em que a minha produção escrita, as pessoas com quem eu estou me relacionando, a minha pesquisa, a extensão, a produção artística estão relacionadas. Isso eu acho que é um momento bom, acho que tem a ver também com a gente amadurecer, né? Vai amadurecendo e vai conseguindo também dar um outro sentido para as coisas. Quando eu recebi o convite da Maria Terezinha, além de ficar muito contente e dizer, ai, Terezinha, eu estou em Buenos Aires. Aí ela disse, não, vamos dar um jeito. E a gente deu um jeito, eu aqui estou, te agradeço, Terezinha, e pela compreensão também, né? Que a pessoa diz, eu estou em Buenos Aires, vamos dar um jeito. E eu já tinha estado aqui, foi um momento muito legal, de uma troca muito boa com muitas professoras que estavam em atuação na educação básica diretamente. E por isso eu pensei em uma fala voltada para as professoras que estão em sala de aula, para as professoras que estão lá, que estão na labuta, e de que forma a gente pode, enfim, ir construindo essas pontes. Vou te pedir para passar, então. E eu trouxe algumas imagens para serem alguns disparadores. Eu vou fazer uma descrição breve dessa imagem. É uma sequência de 3 fotografias em preto e branco, em que crianças espectadoras vestidas com roupinhas da década de 60 estão com
uma cara de espanto e de encantamento absoluto assistindo a um espetáculo de teatro de marionetes. O espetáculo não aparece na imagem, o que aparece na imagem são as crianças, e eu uso essas imagens há muitos anos nas minhas aulas. Porque, para mim, elas são de uma eloquência incrível sobre o poder e o efeito físico, psicofísico da experiência. Está na expressão dessas crianças, o assombro, o encantamento, o susto, o medo. E por isso eu gostaria de começar a minha fala, que eu intitulei a fala Exercícios para mobilizar o que pode uma professora, né? Digo exercícios porque são coisas muito concretas que a gente pode aos poucos começar a fazer dentro da escola. Que a gente pode paulatinamente ir desenvolvendo. Não é, do dia para a noite tudo que eu faço está errado, ou tudo que eu faço não presta. Eu detesto esses discursos. Eu sou absolutamente refratária a esses discursos acadêmicos de alguns colegas que menosprezam o que é feito dentro das escolas. Eu acho que além de ser de uma injustiça absurda com os professores e com as professoras, que são incansáveis, que batalham e que suam a camiseta para manter a educação pública e privada, e principalmente a pública nesse país funcionando. Então, assim, tudo que um professor conseguir fazer tem que ser valorizado, né? E essa busca os professores, eles querem formação continuada. Às vezes ele não tem acesso, porque ou porque o município não oferece, ou porque o horário é ruim, ou porque a pessoa trabalhou o dia inteiro, de noite tem que ir para casa porque tem criança, e eu digo porque essa é a minha realidade, eu sou mãe solo, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer e que eu não faço, porque eu não consigo, mas a gente vai tentando. Então, fiquei bem feliz também hoje que estão gravando, que vai ser disponibilizado, porque também é uma possibilidade de pessoas às vezes estão no ônibus escutando como podcast, né? E já vai tendo umas ideias, já vai pensando no que pode fazer, né? E de que forma também pode qualificar o seu trabalho. E eu acho que as professoras, elas buscam sim se qualificar. Esses discursos que colocam as professoras como culpadas por problemas na educação, eles são injustos e absurdos, e a gente tem que combater essa discursividade, né? Assim como a gente tem que combater um hábito horrível, comum aqui no Brasil, que é todo mundo sabe resolver os problemas da educação. Todo mundo sabe o que tem que ser feito dentro da escola, sem nunca ter botado um pé dentro de uma escola. Então, assim, isso para mim é uma questão muito séria. Eu não poderia falar de escola se eu não tivesse... Nesses últimos anos, eu fui coordenadora do PIBID lá na UFPEL e estava muito em escola. Aí, quando eu fui para a URGS, eu disse, como é que eu vou fazer agora para estar nas escolas? Eu disse, bom, eu vou pesquisar dentro das escolas, eu não estou mais no PIBID. Isso foi um momento importante da minha vida, passou. O PIBID é o programa de bolsas de iniciação à docência, equivalente ao que seria o PIBIC, se alguém não sabe. Programa muito importante, que mudou a cara das licenciaturas no Brasil também, reafirmo isso sempre, porque é uma questão política. A gente tem que dar nome aos bois, e o PIBID é um programa que fez as licenciaturas ocuparem outro lugar dentro da estrutura das universidades, porque é um programa que fornece bolsas para os estudantes, e isso auxilia a manutenção e a permanência desses estudantes dentro da universidade, principalmente estudantes que não têm condições de se manter, e faz com que os estudantes conheçam a escola, porque os PIBIdianos têm que ir para dentro da escola. E aí, meus amigos, a realidade é outra. Muito diferente dos bancos da universidade, em que, né? É óbvio, a gente tem que pensar, a gente tem que ter ideias, a gente tem que desejar, sonhar. A universidade é um lugar maravilhoso para fazer isso. Agora, peguem toda essa força, vão para dentro da escola e tentem colocar isso lá dentro. E aí a gente tem que trabalhar com a palavra mágica na vida do professor e da professora, que é a frustração.
né? Tô parecendo aqui uma palestrante de autoajuda, mas infelizmente é isso, gente, né? Eu trabalho com estagiários, com alunos em início de curso, e eles botam o pé dentro da escola, ou vão a primeira vez, vou lá dar minha aula de teatro incrível. E dá tudo errado, gente. Porque dar aula sempre dá tudo errado, assim, 5% às vezes lá dá certo. E aí já é a glória, né? Quando aqueles 5% dá certo. Bom, aí às vezes dá tudo certo e não era nada daquilo que eu estava pensando. E aí eu vou me apropriar daquilo e vou ressignificando e vou criando, e é assim que a gente vai se constituindo professor, né? Ninguém nasce professor, ninguém entra dentro de uma sala de aula, seja lá em que nível educacional, sabendo dar aula, né? E principalmente sabendo dar aula de teatro. Não, né, gente? Então, assim, primeira coisa, então, dar a ver e conhecer o que não é familiar, o estranhamento e o novo. Eu ando muito tocada por um discurso do professor Carlos Scliar, que é quem está supervisionando o meu pós-doutorado. Eu tenho acompanhado ele lá em algumas escolas. Ele é um acadêmico muito reconhecido, né, da educação, e assim, no mundo inteiro, literalmente, viaja em eventos acadêmicos, mas ele é um cara que não deixa de ir para a escola. Então, eu pude ir, por exemplo, para as escolas de província, de bairros periféricos e pobres de Buenos Aires com ele, porque ele vai para lá falar com os professores e com os estudantes. E ele tem falado muito a partir de um pensamento que tem a ver com o pensamento da Hannah Arendt também, e que é esse de que o professor é aquele que dá a ver o mundo. O professor é aquele que apresenta o mundo, porque ele escolhe amar o mundo. E ao amar esse mundo, ele oferece às novas gerações esse mundo. As coisas que estão no mundo. As artes, o conhecimento, os diversos campos do conhecimento. E o professor é uma figura que se apaixona por alguma coisa. Seja pela biologia, pela química, pelas palavras, pelos números, pelo teatro, pela estética, pelas visualidades, pela musicalidade. A professora ou professor tem que ser um apaixonado. Porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não conhece e não gosta. Mas esse lugar do dar a ver e a conhecer o que não é familiar, o estranhamento e o novo, um pouco que isso, ao longo das últimas décadas na educação, e às vezes por uma leitura, por exemplo, muito equivocada do próprio Paulo Freire, né? E a gente já vai falar sobre contexto, sobre trazer as realidades e as vivências dos alunos. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas a gente não precisa ficar nisso. A escola, ela é o lugar da democracia por excelência. É na escola que todos podem ter acesso àquilo que um currículo diz que é importante. Um currículo são escolhas políticas também, né? São escolhas éticas e políticas, né? Então, o que está num currículo é importante, mas assim, o que um professor traz excede o currículo que está escrito. Porque o professor, ele traz a sua experiência, o seu amor, o seu desejo. E se não for isso que for chegar ali na sala de aula, qual é o sentido, né? Como eu posso oferecer para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos que estão na educação de jovens e adultos, algo que eu não acho que é importante, que não é importante para mim? Então, esse dar a ver e a conhecer o que não é familiar, possibilitar esse estranhamento e essa relação com o novo, é a nossa função. Isso é difícil, gente, porque as novas gerações, elas estão bastante resistentes, porque elas têm muita oferta. Só que a oferta que elas têm é um ritornelo e uma repetição de mais do mesmo, com raras exceções. Então, a internet é maravilhosa. E até no texto, num momento, o texto que está na Panacea, eu falo um pouco sobre como é bom que hoje a gente tem acesso às coisas do mundo, né? Eu não canso, assim, eu produzo bastante material didático, material para professores, e eu tenho que pesquisar muito, né? Eu tenho que estudar muito, porque eu não sei tudo, né? Porque eu não tenho acesso a tudo. E a internet hoje em dia é um mundo incrível. Só que
Eu sei onde procurar, eu sei onde estão as fontes, eu sou uma pessoa adulta, madura, com referências. A gente precisa dar aos estudantes, seja lá os bebês da educação infantil, aos idosos que estão na educação de jovens e adultos se alfabetizando, também possibilitar o acesso aos bens culturais de forma virtual. Isso é uma possibilidade, a gente não precisa sair correndo e dizer, não, isso não presta para nada e não serve. Presta e presta muito. Tem todas as revistas da Fenatibias, Moi, o site do DIP. Eu vou fazendo propaganda, eu ainda sou propagandeira. Tudo isso está ao nosso alcance hoje. Isso é uma maravilha. Eu sou a pessoa da última geração que cresceu sem internet. Eu tinha a Barça, e era isso. Barça, La Rússia, que mais que tinha? Era isso. E a biblioteca pública, que aí às vezes vinha uma ou outra coisa. Cresci dentro da biblioteca pública. Muito obrigada à Biblioteca Pública Castro Alves. Eu sempre cito eles também. Eu cito porque eu não cresci numa casa sem livros, gente. Eu sou a filha do proletariado brasileiro mais proletariado do mundo. Eu sou neta de 3 analfabetos. Eu tinha um avô só que sabia ler e escrever. Os meus pais estudaram, mas muito pouco, não completaram os estudos, são trabalhadores. Meu pai trabalhou na indústria a vida inteira, minha mãe trabalhou como vendedora a vida inteira. Então eu sou uma filha do proletariado. Dentro da minha casa tinha o Jornal da Cidade, uma revista, mas eles me davam livros, gente, porque eles tinham uma dimensão de que se eu pudesse ter acesso a bens culturais e simbólicos que eles não tiveram, talvez eu tivesse uma vida melhor, né? Inclusive em termos financeiros, óbvio, né? Gente trabalhadora que está aí na labuta pensa nisso, né? A gente quer que a pessoa possa viver, ser feliz, mas também sobreviver. E, bom, eu venho dessa família. E eu terminei um doutorado na universidade mais antiga do Ocidente. E no dia que eu acabei aquele doutorado, eu só pensava nisso. Eu sou neta de 3 analfabetos, mas eram pessoas que contavam histórias. Eram pessoas que sabiam histórias. Eram pessoas que gostavam de histórias. De todo tipo de história. Desde histórias maravilhosas até a fofoca da vida da vizinha, que eu venho de uma gente fofoqueira também. E fofoca é vida também, porque fofoca é empatia, eu me interesso, eu quero saber. Esse mundo que a gente está vivendo, em que, não me interessa, essa coisa blasé, eu me interesso, eu quero saber da vida, eu pergunto, eu sou perguntadeira, eu quero saber, como está tua mulher, o que aconteceu? Eu quero saber, porque isso é o que a gente tem de humano, gente, né? As fotos bonitas do Instagram, elas são só as fotos bonitas do Instagram. Elas não são a nossa humanidade. E a gente, como professor, tem que, em alguma medida, levar isso para dentro da sala de aula e fazer com que as crianças e os jovens possam experienciar outras coisas. E isso é estranhamento e novo. A foto bonita do Instagram não nos causa estranhamento, não nos causa perplexidade. E muitas vezes, alguma coisa muito esquisita que eles digam, professora, que saco. No início é um saco. Mas vai, e a coisa, em algum lugar, ela atravessa. Nem que seja no desgosto. Porque também tem isso. Esse discurso, né, da educação positiva, que tem que ser sempre pelo afeto e pelo bom e pelo bonito. Aprender dói, gente, né? Os processos de aprendizagem, eles deslocam certezas. E o que desloca as nossas certezas nos coloca nesse lugar de angústia, que é a própria existência, né? Porque, no fundo, a gente está sempre angustiado. A gente vai tentando acomodar as coisas para sobreviver. Mas tá fazendo material agora há um tempo em que eu quebrei a cabeça para pensar em como trazer a questão da escatologia na arte para crianças de anos iniciais. Não, tá, sério? Sério. As crianças adoram esses temas, né? Agora, por que dentro da aula de arte na escola, dentro da aula aí não pode? Aí não pode. Não, barrado, tu não pode, né? A arte também pode nos gerar desconforto, estranheza, esquisitice, né? A gente
tem que ser mobilizado de alguma forma. Tu passa para mim, por favor. Obrigada. Aqui, então, rapidamente vou falar das imagens. 2. Valorizar e ressignificar as performatividades e teatralidades das culturas e do cotidiano dos estudantes. Eu já vou descrever, tem 2 fotos aqui de crianças em situações cotidianas, em 2 comunidades bem distintas, uma no Brasil, uma em Gaza. Essas imagens são imagens públicas de agências de notícias, e eu escolhi essas imagens porque eu tenho batido muito pé com os meus estudantes e na formação continuada das professoras, de que talvez esse começo do trabalho com as teatralidades e com as performatividades dentro da escola não seja necessariamente fazer teatro, e sim valorizar as performatividades e as teatralidades que estão nas brincadeiras, que estão nos jogos, que estão nas tradições familiares, que estão na igreja que a criança frequenta, que estão no batuque que ela vai com a tia, que estão no CTG, no Centro de Tradição, sei lá, de cada lugar do Brasil. Então, essas 2 imagens são, a primeira delas são crianças da faixa de Gaza dançando break numa escola. É uma foto relativamente recente, assim, anterior ao massacre total, né, da Palestina. A gente sabe que hoje a situação lá talvez não possibilite isso, que é uma roda de crianças, porque não existe mais nada lá, né, gente? E o que sobrou, e as crianças que estão lá estão famélicas, então elas talvez não tenham forças físicas para estar nisso, mas é bastante recente, assim, até essa foto, uma foto de uns 2 anos atrás. E é triste, mas eu acho que também são coisas que a gente tem que a gente não pode jogar para baixo do tapete, porque é isso que a gente está vivendo, né, todos os dias, e a gente recebe esse bombardeio de informações e vai anestesiando, né. E aí, quando eu vi essas crianças dançando break, todos felizes e contentes, eu fiquei pensando, disso eles já foram destituídos. E é uma foto recente, né. Mas isso são as performatividades, as teatralidades e as corporeidades extra-cotidianas que atravessavam a vida daquelas crianças. Bom, e a outra foto que está ali é uma foto de crianças brincando com o boi, Bumba Meu Boi, no município de Maués, Amazônia. E eu quis trazer, porque assim, a gente conhece lá os bois lindos de Parintins, né, que é aquela coisa maravilhosa, incrível. E que, óbvio, é lindo, né? É fulgurante, mas tem esse boi também, né? Tem o boizinho do interior na frente da casa, com as crianças de calçola e de bermuda, brincando de roda. Bom, e isso é teatro já. Tenho batido pé com as minhas alunas. E por que isso é teatro? Bom, isso não é teatro espetacular da forma que a gente conhece, que estava aqui no palco. Não, mas há teatralidades. O boi não é o cotidiano. O boi, ele atravessa o cotidiano. Ele é algo extra-cotidiano que entra dentro do cotidiano para construir novos sentidos, novos significados, novas experiências físicas, sensoriais. E teatro é isso. É um negócio que está aí na vida. Não é a vida. É algo que é diferente da nossa vida cotidiana, mas que entra dentro da nossa vida cotidiana para nos atravessar de alguma forma. Para que a gente saia daquilo ali mexido. Se não diferente, mexido de algum modo. Bom, acho que começar levantando com as crianças ou os adolescentes essas performatividades abre um canal de diálogo muito importante. Os adolescentes têm eles têm muita restrição com a coisa da aula de teatro, às vezes da própria, né, do colocar do corpo vinculados à sexualidade. Agora na Argentina tem um programa muito interessante que a educação sexual obrigatória nas escolas foi atrelada à aula de teatro, porque o teatro foi compreendido como uma disciplina na qual há ferramentas para se trabalhar com questões de corpo, de gênero. E há, né, gente? Se nós não temos condições de fazer isso, professores de teatro, pessoas do teatro, né? Claro que temos. Então, isso é um reconhecimento também
do potencial do que a gente faz para diversas coisas. E aí não é, está usando o teatro como ferramenta. Os professores de teatro lá não estão vendo dessa forma, né? Eles estão construindo coisas muito interessantes, porque a gente também, ao defender o que é nosso, não, o teatro não pode nunca ser ferramenta dentro da escola. O teatro pode ser qualquer coisa dentro da escola, gente. Essa que é a verdade, né? Vou te pedir para passar, por favor. Que horas são, né? A gente planejou, nós fechamos tudo às 9. Quem sabe se fala mais uns 20 minutos. Tá ótimo. E aí a gente faz uma pausa. Tá ótimo. 20 minutos. E pode me mandar parar, senão não para. 3. Conduzir, orientar, propor processos criativos e estimular os estudantes a serem protagonistas na criação. Aí também não vou me adentrar muito nisso. Acho que talvez seja assunto para outra conversa, que são as diversas metodologias de ensino de teatro e possibilidades de se pensar o ensino de teatro dentro da escola. Mas eu gostaria de levantar essa possibilidade das crianças como protagonistas de um fazer teatral, de uma experimentação teatral, e protagonistas tanto como jogadoras, que é o que vocês estão vendo aqui nessas fotos, eu já vou descrever as fotos, como espectadoras, né? Como espectadoras criadoras. Essas duas imagens são de oficinas na educação infantil, do programa de extensão Hana. Essa aqui é a Laura Malman, uma das minhas ex-bolsistas, que é professora de teatro, já formada hoje também. E aqui elas estão trabalhando, elas estavam trabalhando nas oficinas de dança e teatro com as crianças, as corporeidades que elas estavam utilizando na criação da contação cênica da história da Hana. A Hana é uma cachorra, para quem não sabe. Agora já falecida, mas estava viva quando a gente começou o projeto ainda. E essa cena, ela existe no espetáculo, né? Eu tenho várias versões dela, e as crianças, junto com a Laura, criaram essa cena vai para o espetáculo, e aqui elas são os cachorros atravessando uma construção, que é uma das partes da vida da cachorra. Então, eles estão num jogo simbólico, corporal, criando. Depois essas crianças assistiram ao espetáculo em que a cena estava dentro, assistiram versões, e a gente vai trabalhando esses processos das crianças como protagonistas no sentido de estarem junto mesmo, né? E estarem dentro dos processos criativos como propositoras e não só como executoras das nossas brilhantes ideias de adultos, nem sempre tão brilhantes. Se a gente escutasse mais as crianças, talvez a gente poderia ampliar o nosso leque de possibilidades. Acredito fortemente nisso e acho que muita gente já está trabalhando nesse sentido, e isso é muito positivo, não só dentro das escolas, como eu tenho visto vários grupos de artistas que têm se aberto para escutar as crianças, para pensar sobre as infâncias. E isso era tão raro, né? Era tão raro de acontecer. Eu acho que isso também é algo positivo. Eu sou muito poliânica, acho que também estamos num momento bom. Acho que as coisas estão se encaminhando. Vou te pedir para passar também. Oi? Era o 4 antes? Vídeo? Não tem vídeo. Abriu um vídeo? Eu colei um vídeo aí? Mas era o 3 antes, né? Deixa eu ver só qual era o 4. Tá tudo preto, que estranho. Mas eu já vejo aqui, só para não deixar um buraco. Formar-se esteticamente. Isso, com generosidade. Então, eu falei um pouco sobre isso aqui, e eu acho que isso é muito importante. Também tenho sido bem enfática ao dizer para os professores com os quais eu trabalho na formação continuada, com as alunas de formação inicial, que a gente precisa se nutrir, que a gente precisa se perguntar o que eu escuto, o que eu leio, o que eu assisto, o que eu busco, o que eu quero saber, o que eu desejo, quais são meus gostos, minhas preferências, por que eu não gosto de alguma coisa. A gente começa a se fazer essas perguntas, instantaneamente a gente vai mobilizando
esse lugar que é o cabedal do nosso repertório estético. Cada um tem um repertório, não existe ninguém sem repertório. Um bebê de 2 anos no berçário tem repertório. Nós temos um repertório, a gente tem um repertório simbólico, a gente tem capital simbólico, dizia o Bourdieu, que é aquilo de inalienável que temos, né? O nosso capital simbólico é tudo aquilo que nós temos, que não é material, mas que a gente carrega com a gente. As nossas experiências, as nossas vivências, tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente escutou, tudo aquilo que a gente experimentou. Então, eu acho que os professores precisam tentar ser mais generosos consigo mesmos, para que a gente possa oferecer para as crianças, os jovens e os adultos com os quais a gente está trabalhando esse mundo, a gente precisa se abrir para ele. A gente precisa dessa porosidade. A gente precisa se desafiar. Ai, mas eu não gosto muito de orquestra. Ai, não é muito minha praia. Vai lá uma vez assistir uma orquestra se tiver uma oportunidade. Ah, mas eu não gosto muito de ir em museu. Ou, ai, tem exposição de artes visuais lá no Centro Cultural, mas eu nunca vou. Não tenho tempo. Tira aqueles 20 minutos, né? Ah, não, mas agora a gente tem que ensinar arte indígena na escola. Onde é que eu vou catar isso? Gente, vai para a internet, senta, busca e escuta, em primeiro lugar, os indígenas e depois aprecia possibilidades únicas que estão ali. De audiovisual, de escrita, de poesia, de música. A gente tem como acessar as coisas, a gente precisa se abrir. Bom, nem sempre a gente tem tempo, nem sempre a gente tem forças, nem sempre a gente tem energias. Mas eu garanto que esse processo de nutrição é o que nos dá força. É o que nos faz ir para dentro da sala de aula e para dentro da escola, no dia a dia, que não é fácil e a gente sabe, e ter a gana, e ter a vontade de mostrar, porque é o compartilhar aquilo pelo qual a gente acaba se apaixonando quando se permite. Mas a gente tem que se permitir, né? A gente tem que ter essa porosidade, essa abertura. Ah, eu ensino sempre mais ou menos os mesmos conteúdos, trabalho sempre com as mesmas coisas, faço teatro sempre da mesma forma com os meus estudantes. Quem sabe desse ano de outro jeito? Quem sabe outra proposta? Quem sabe que parta dos próprios estudantes, que venha de um projeto temático pensado com os colegas a partir dos desafios e dos desejos dos estudantes? Ou até, mas a gente recebe uma temática vertical na coordenação pedagógica, não tem muito o que fazer, Thais. Aí eu tenho que fazer um negócio com aquilo ali, porque eu sou cobrada pela direção. Isso é a realidade da escola, né, gente? Isso eu não estou inventando, isso é o que as pessoas vivem no dia a dia. Todo o resto é o mundo bonito que a gente ensina na universidade. A vida da professora é isso aí. É a direção que é isso aí pro tal dia. Vai lá e te vira, minha filha, com os 35 lá, em 1 hora por semana. Se tem 2, ela é fina. Se tem 2 horas por semana. Bom, é isso aí que a gente tem? Bom, vamos tentar ver como é que a gente pode subverter, então. E talvez subverter seja, a partir dessa temática, trabalhar com uma estética que nunca foi trabalhada, trabalhar com uma linguagem, com uma modalidade, uma possibilidade diferente. A gente vai ter que trazer lá um negócio que faz todo ano, lá no tal do dia tal, não sei o que é aniversário, não sei o que lá da cidade. Sei lá, mas a gente nunca experimentou fazer nada, tá falando aqui com o Nini sobre as sombras, a gente nunca experimentou fazer nada com teatro de sombras. Vou dar um exemplo, né? Qualquer, mas poderia ser muitas outras coisas. Os alunos demonstraram algum interesse por palhaçaria. Estava vendo hoje de manhã, escutando o Thiago, né? Ritalino. O Ritalino. Por que a gente não pode procurar algum subsídio e tentar, então, dar uns primeiros passos na palhaçaria? Então, tá, vamos fazer lá o tema que a diretora quer no dia dela, no dia que ela quer, mas vamos tentar, então, lá. Vamos começar. Vamos chamar alguém que a gente conhece da cidade que trabalha com palhaçaria. Vamos convidar. Vamos criar essas pontes também, né? Esse interesse surgiu. Vamos tentar subverter. E quando a gente está nutrido, porque aí é isso, eu vi o espetáculo, achei tão legal, sabe que aquilo eu acho que ia dar certo, com aquele 7º ano dos infernos, né? É assim, se a gente não se nutre, a gente tá lá, né?
tá lá, naquele lugar, e se sente acachapado. E eu digo isso porque eu sou professora há muitos anos, eu me sinto igual. Eu agora quero voltar do pós-doc, eu só fico pensando, meu Deus, eu tenho que mudar aquelas disciplinas que eu tô fazendo a mesma coisa, eu tenho que, né, tenho que renovar, porque eu preciso também. E agora eu tô nutrida. Eu tô cheia de ideias, tô bem louca, elas vão ter que me aguentar. Mas é isso, a gente tá no batidão do dia a dia e é difícil, né, gente? Então, assim, sejam generosas, se abram, busquem, deixem as coisas chegarem. Às vezes a coisa chega e a gente não... Olhem para a cidade, olhem para a paisagem, observem a minúcia de uma coisa que está no jardim. Isso é construir um olhar estético. A gente não precisa ver o Bolshoi. Pode ver o Bolshoi também, que era maravilhoso. Mas tudo isso é a gente se constituir esteticamente, se nutrir para estar lá, naquele lugar tão difícil que é o de ser professora, né? E dar conta. Tá, e aí agora os 5. Polêmicas da lâmina. Essa lâmina é polêmica, mas eu quis. O item 5 era questionar o que está naturalizado sobre teatro e escola. Que comunidade de recepção cênica queremos? Esse termo comunidade de recepção cênica eu uso lá desde a primeira pesquisa que eu fiz, porque eu trabalhava com os referenciais dos estudos culturais que falavam, né, de comunidades de recepção, e a escola é o cenário e a comunidade de recepção cênica preferencial da linguagem teatral de 90% das pessoas ou mais no Brasil. As pessoas conhecem o teatro através da escola, seja fazendo teatro, assistindo os colegas, vindo ao FENATIB, indo ao espetáculo, o espetáculo foi na escola. Essa troca, dentro do próprio jogo teatral da aula de teatro, as crianças aprendem a ser espectadoras jogando também. Eu estou no lugar de espectador, eu estou no lugar de ator, eu jogo e eu assisto o meu colega, e assistindo o meu colega, eu aprendo, e essa é uma dimensão importantíssima que não pode não estar na aula de teatro, ou quando se está fazendo teatro, o jogo teatral dentro da sala de aula. E aí eu pensei, vou jogar no Google teatro na escola. Não está escrito aqui, mas estava no outro. Teatro na escola, está aqui. Vou jogar no Google teatro na escola. E eu joguei no Google teatro na escola. Joguem. Não agora. Joguem. O que me aparece? Isso aqui tudo são fotos do meu jardim de infância e da minha educação infantil há 40 anos atrás. Eu tenho 46 anos. Não são. É 2025. Não, tá errado? É um absurdo? Não, gente. É claro que não. Tá? Eu não estou aqui desmerecendo o trabalho dessas professoras. Eu não estou minorizando. Mas é muito eloquente quando o estereótipo e o teatro estereotipado que a gente faz dentro da escola, e a gente faz. E podem ser experiências incríveis. As minhas experiências na infância foram incríveis. Era isso. A gente era árvore, a gente era florzinha, a gente era o sol ficou escondido atrás da outra foto. A gente era abelhinha, né? Tudo isso é possível. Nada disso está errado. Não é o fim do mundo. As crianças podem se divertir. Tudo isso pode acontecer. Não estou aqui demonizando. Porém, a minha pergunta é: tem tanta coisa legal sendo feito dentro das escolas, e tem muita coisa legal. Tem projetos incríveis, eu tenho acompanhado escolas com projetos incríveis. Eu gostaria de citar particularmente o Colégio de Aplicação lá da URGS, que tem uma área grande de teatro e que nos anos iniciais tem um projeto multilinguagens em que trabalham juntas a professora de música, de artes visuais e de teatro. E elas têm feito coisas com aquelas crianças que vocês não imaginam. Elas já fizeram uma escola de samba. E não era uma escola de samba com tudo que tem direito. Porque o pai de um estudante era diretor de uma escola de samba lá da zona do conurbano ali de Porto Alegre. Tudo começou ali, escola de samba. Eles já fizeram vídeo-livro. Esse ano eles estão trabalhando com cordel. Então, eles vão montar espetáculos, com música, visualidade. Então, estão trabalhando com estilogravura, estão trabalhando com repente, estão montando as cenas a partir da estilografia. Enfim, estou só trazendo
Tem coisas incríveis e tem muitas coisas incríveis. E tem muitas coisas incríveis na pequeneza, que não são grandes, que não são espetaculares, que não estão necessariamente em cima do palco. Estão no dia a dia. Estão naquele recreio, estão naquela dança que as crianças fizeram, estão naquela apresentação que eles fizeram dentro da sala de aula para eles mesmos, e aquilo foi tão incrível, e só eu que sou professora vi, e aí eu tirei fotos, as fotos ficaram tudo feias, a pessoa acha e acha que não é isso aí. A gente vê, fica emocionada e vai olhar as fotos e diz, mas essas fotos estão tudo feias. Então vão ver a beleza dos meus estudantes, porque é isso, porque o movimento, a escola é movimento. As crianças são movimento, os jovens são movimento, e a coisa está acontecendo. E é nesse acontecer e nessa pequeneza desse movimento que muitas vezes está o teatro, está a teatralidade, estão as performatividades. Como é que a gente se apropria disso e nomeia? E diz, sim, isso é teatro. E a gente esse ano não vai fazer a árvore, não. Nós vamos fazer aquela brincadeira que vocês fazem no pátio, e que é cheio de personagens. E é aquilo lá que a gente vai mostrar, já que querem que a gente mostre. Vamos mostrar? Vocês querem? Vocês topam? E é isso, gente. Então, assim, não tô aqui falando que as árvores e as crianças de flor estão erradas. Eu só tô dizendo que a gente pode muito mais que isso. As professoras podem muito mais que isso. A escola pode muito mais que isso. E as crianças, os jovens podem muito mais que isso. E a gente já está fazendo muita coisa. Obrigada a todo mundo. Eu falo um monte, né? Mas agora vai ter um intervalo, né? O Nini anuncia que ele é o Cicerone. Obrigada, gente. Valeu. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado. É incrível como essa fala da Thaís, embora ela apresente uma série de problemas a serem superados, mas ela é profundamente esperançosa. Sempre é uma fala instigante e esperançosa. Então eu proponho o seguinte, vamos tomar um cafezinho, comer uma cuca, e a gente retorna para perguntar, dizer, concordar ou discordar da Thaís. Tá bom? Vamos lá. Muito obrigado, Thaís. Bom, eu queria voltar, né, Thaís? Eu comecei dizendo, né, que a tua fala, embora ela apresente situações que precisam ser superadas, ela é uma fala muito esperançosa, né? E dentre esses problemas que tu colocas, alguns, eles não são nada novos, né? E eu acho que um que eu gosto de marcar é esse preconceito que existe sobre o teatro feito na escola. E eu gosto muito quando tu enfatizas isso, né? E por isso o site do DIB é um alívio, porque o título do site já nos encaminha, né? Pecinha é a vovozinha. E assim como o teatro que se faz na escola não é teatrinho, assim como não é o teatrinho de bonequinhos, é teatro. Então isso eu acho que é importante marcar, embora todos nós saibamos disso, mas há ainda esse grande preconceito. O que remete à importância de olhar, né, o que se faz na escola e no seu entorno, aquilo que tu chama sobre a importância das teatralidades, né? E isso é possível na medida em que a gente estranha essa herança, né, de que teatro é o teatro europeu, né? E aí eu me lembro, tem uma passagem de um livro do Gonçalo Tavares, que é um escritor português. Ele é da área da literatura, mas ele também faz... eu cheguei a ver uma performance dele. Ele escreve para teatro e ele atua. E ele diz que esse nosso cotidiano, nós precisamos olhar com o olho, com o canto do olho. Porque ao olhar com o canto do olho, a gente começa a estranhar. E eu fiquei imaginando como é bom, né, por exemplo, lá dentro da escola, não só, mas como estamos falando de escola, olhar para aquelas verdades absolutas com o canto do olho. Não é? E ele propõe isso, mas eu ainda incluiria, além do olhar com o canto do olho, olhar com o beiço torcido, que é... O que é que sobra, né? Sobra o desafio de construir o novo, sobra o desafio de experimentar, né?
Então, eu acho que essa tua fala, né, quando tu propõe, né, o estranhar, né, ela é fundamental. E assim, é bacana porque esses itens todos que tu trazes, eles estão muito concatenados, eles estão muito interligados. E isso é muito bacana. Acho como um outro ponto que eu acho que é fundamental é de como é que a gente se alimenta, né? O que eu leio, o que eu ouço, que é aquilo que lembras bem, né? Que o Pierre Bourdieu chama de capital cultural adquirido, né? O capital simbólico, mas é um capital cultural incorporado. Na verdade, esse é o termo que ele usa. Eu gosto muito de uma coisa que ele diz, que é esse capital, né? Esse capital incorporado, ele tem que ser feito tipo um bronzeamento, né? Ou seja, é um filme que eu vejo hoje, é um livro que eu leio amanhã, é uma peça de teatro, é um disco que eu compro ou uma música que eu ouço. Porque não dá para se bronzear um dia inteiro no sol, porque tu sai queimado, né? Então, não adianta se entupir, né, com uma coisa. É preciso fazer isso cotidianamente, porque é isso que cria esse capital, é isso que cria esse repertório, né? Enfim, eu vou abrir para as pessoas, porque senão fico eu aqui falando, e poderíamos falar de muitas coisas. Não, mas assim, porque a tua fala me provoca, o teu texto provoca para pensar muitas coisas no meu cotidiano também de professor e na minha relação com as pessoas, né? Então, é por isso que eu também me entusiasmo. Mas eu queria abrir para quem quiser falar alguma coisa ou perguntar para a Thaís. Sabrina, Sabrina e Diri. Como é que a gente sabe? Não, pode. Você levantou primeiro. Então, bom, então eu vou primeiro. Primeiro, quero dizer, como a gente se conheceu, você começou referenciando as pessoas que vieram antes, né, e que falaram, você falou das referências, né, então quero deixar aqui registrado, já que está sendo gravado, que você também já é referência para as pessoas, né, e é importante dizer disso, assim, porque você foi uma referência para mim, na minha jornada acadêmica, assim, né? E daquelas que a gente está no nosso contexto e está estudando coisas, e daí você começa a fazer uma busca e você pensa, gente, tem gente que eu estava pensando, eu achei que eu estava descobrindo. E aí você vai descobrindo todas as pessoas que vieram antes e que já estavam pesquisando aquilo e que, de algum modo, tem pontos muito em comum, mas tem também as nossas especificidades de contextos, né? Então, a gente vai entendendo isso. E aí eu penso, eu tenho uma idade muito parecida com a sua, eu tenho 44 anos, também comecei a fazer teatro na escola, então eu me identifico em muitas coisas. Tem horas que eu penso assim, gente do céu, como é que pode que a gente tenha uma história tão parecida? E quando eu lia você, eu pensava isso. E aí, ao mesmo tempo, eu vou falar de uma outra coisa que muda na minha trajetória, que eu acho que tem a ver com esse preconceito com o teatro feito na escola. Que eu comecei, eu comecei aqui nesse teatro, em 96, no LUT. Em 99, eu vou para o Rio de Janeiro, faço a CAL. E aí, eu entendi que eu gostava de teatro mesmo. Aí eu volto para cá. Hoje eu trabalho com a Cia Carona de teatro aqui. Hoje, né? Há 20 anos atrás, eu já comecei, fiz a FURB, enfim. Mas no começo, eu fiz o bacharelado e tinha a licenciatura. E aí, eu estava fazendo a licenciatura junto. E aí, alguma coisa dizia para mim, não vou precisar ser professora. Eu não quero. Não, gente, eu sou artista. Não vou precisar dar aula, né? Então, existe um preconceito da própria classe artística com o ser professor. Né, o ser professor de teatro, professor da escola, né? E eu comecei a fazer teatro também numa escola pública, com professoras que não eram de teatro, que me deram espaço sem saber como fazer teatro, para fazer teatro. Então, assim, a gente foi construir. E ali eu comecei a nomear, eu consegui nomear o que eu queria fazer. Porque até então eu acho que eu sempre quis fazer aquilo, eu não sabia que aquilo chamava teatro, porque eu brincava com aquilo, mas eu não sabia que representar era aquilo, então que tinha aquele nome, né? E aí, quando eu começo, que eu digo assim, eu quero estudar essa aproximação, né, pensar mediação da área da educação, pensar essa relação da área da educação
com o teatro a partir do meu lugar de artista, né? Eu, como artista, me relacionar com a escola, que não sou uma pessoa que estou lá dentro da escola. Eu passo com o meu espetáculo, porque a escola é um lugar muito frequentado pelos artistas. Todo mundo quer ter teatro para a escola, porque tem público, vai, né? Tipo, e que teatro é esse que a gente faz para a escola? Que recepção é essa, né? Que experiências estéticas a gente está colocando? Então, eu comecei a pensar sobre isso. Mas por quê? Muito provocada no debate. Eu falo disso na minha tese, em Chapecó, que a gente foi num festival, e aí apresentamos o espetáculo que é Das Águas, que é um espetáculo bastante escuro, ele tem goteiras aí em cima do palco, e aí eu conto essa história que as crianças, eles chamaram adolescentes para ir assistir esse espetáculo sem nenhuma mediação. E aí, então, esse espetáculo está em cima do palco, tem uma plateia, tipo o Teatro Carlos Gomes aqui, uma plateia gigante, assim. E aí eles abriram a porta, eles entraram correndo, eles nunca tinham ido ao teatro, né? Entraram, subiram no palco, viram aquele escuro, muito próximo, intimista, eles, né, começaram a rir, acharam engraçado, eles não estavam totalmente... Foi uma apresentação horrível, assim, porque a gente também não deu conta daquela situação. A gente também se deixou afetar de um jeito que a gente não conseguiu contornar aquilo, e aquilo foi uma catástrofe, assim. Eu digo uma catástrofe porque fazer um festival, conseguir transporte, trazer uma escola, ter um grupo, e você desperdiçar esse momento, é algo muito grave para a gente pensar em dinheiro público e tudo isso, né? E aí, eu saí de lá, no outro dia tinha o debate, e toda a culpa era das professoras. Né? Tipo assim, a culpa é porque a professora não sabia mediar, porque a educação não sei o quê. E eu fiquei pensando como artista, qual a minha parcela dentro disso? Né? Qual a minha parcela como artista? O que eu, dentro da minha cidade, estou fazendo em relação à formação de espectadores, formação de público? Qual a diferença de uma coisa para outra? Né? O que é o acesso físico? O que é o acesso simbólico? Né? Então, ver a tua pesquisa me deixa muito feliz entender que a gente não está sozinho. E eu também sou super esperançosa. A gente tem muita coisa para fazer. É muito complexo. Mas desde que a gente começa esse trabalho, por exemplo, hoje tem uma professora lá na Quintino que faz uma mostra de teatro. Ela não é professora de teatro, mas hoje em Blumenau a gente não tem tantos professores de teatro assim. E pelo menos os alunos do Quintino estão tendo uma mostra de teatro, estão fazendo teatro, assim como eu fazia não sei quanto tempo atrás. Daqui a pouco vai ter um professor de teatro que vai chegar lá, né? Mas por enquanto tem alguém acessando. Então eu também acho que precisa esse lugar desse preconceito parte de nós artistas também. E hoje o que eu mais vejo, assim, dentro da minha experiência acadêmica, eu fiz muito estágio nas disciplinas de estágio que eles iam começar os seus estágios na licenciatura, eles iam começar o estágio na escola, primeiro estágio na escola. Então, eu comecei a pensar, gente, como isso acontece? Porque todos eles ali muito emburrados, porque eles estão fazendo licenciatura, porque só tinha licenciatura, mas o que eles queriam era ser atrizes, atores, e só tem licenciatura, então foram fazer licenciatura. E aí, lá no final, eles estão se descobrindo apaixonados e como é legal dar aula de teatro, e como é legal, e como é outro lugar. Então, assim, a gente também, enquanto artista, fazer esse olhar para a escola, né? Que outras relações, que outros projetos, como que a gente pode inserir, que não seja só levar, não só, porque eu acho que é bastante também, não quero menosprezar o trabalho do artista, de novo colocar na conta delas, né? Deles, artistas, mas a gente precisa olhar para essa relação teatro-escola com menos preconceito também, porque eu acho que tem muito da nossa parte, sabe? Enquanto eu tive que fazer um trabalho muito grande para entender isso que o Nini falou como uma arte menor. Eu era essa pessoa, tá? 10 anos atrás, sabe? Que olhava para isso. E quando a gente reconhece isso, eu acho que, né, não só como um campo de trabalho, porque daí agora a gente vai fazer licenciatura porque eu quero estar lá por uma questão de sobrevivência, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou. E aí a gente vai fazendo também, não tem essa paixão que você estava falando antes, né? E aí a gente vai de novo fazendo uma coisa pela sobrevivência, né? Então eu acho que esse é um ponto também para a gente pegar, sabe? Que tem esse preconceito da licenciatura mesmo, com o professor dentro da própria classe artística também, sabe? Enfim, só queria colocar isso. Giovana, se tu queres comentar alguma coisa, tá aí. Eu quero, na verdade, isso que a Sabrina traz é muito relevante, porque, de certa forma, é o alicerce, o mote do que eu tenho feito, no sentido de que eu estou tentando
não dar respostas definitivas, mas construir algumas respostas possíveis para isso, né? Porque isso não é isolado, isso está generalizado. As pessoas chegavam para mim alguns anos atrás, quando eu também tenho formação de bacharelado, formação em interpretação, fiz bastante teatro como atriz de teatro infantil, especificamente lá no Rio Grande do Sul. E as pessoas chegavam para mim e diziam: ai, tu não tá mais fazendo teatro, você tá dando aula. E eu sempre respondi: gente, eu sou professora de teatro, o que vocês acham que eu tô fazendo? Eu tô fazendo teatro como vocês estão fazendo teatro, desculpa aí, gente. Se eu não tô fazendo teatro espetacular, se eu não estou atuando no palco, eu estou trabalhando com teatro, eu estou fazendo teatro. Vocês pensem o que vocês quiserem, eu faço teatro. Na escola, na universidade, com as professoras da formação continuada, que não são atrizes, que são professoras de história e pedagogas e de biologia. Eu faço teatro com essa gente. Se vocês acham que não, bom, aí a gente tem que conversar. E aí eu me lembrei agora, nesse último pedaço da tua fala, quando tu coloca esse lugar dos artistas também na construção de diálogo com a escola e com os professores. Há muitos anos atrás, eu acho que faz mais de 10 anos, o Galpão fez um seminário sobre teatro para infâncias. E aí tava uma galera que trabalha com criança, teatro, tava a Marina, tava a Marina lá da UFMG, o Paulo Merizio da Unirio, enfim, tava um pessoal aí que trabalha mais dentro da universidade, outras pessoas mais da prática, tava a Karen Acioli, tinha mais gente, não me lembro porque eu ando bem desmemoriada mesmo, mas tinha também os artistas, e eu escrevi um texto sobre isso, assim, sobre a necessidade dos artistas de se abrirem para esse diálogo com os professores. A gente só se fortalece ao abrir o que a gente faz, e aí digo a gente, nós, pessoas do teatro, a gente só se fortalece ao construir espaços, porque a gente está abrindo espaços, a gente está como chegando lá com uma foice no meio do mato, abrindo o mato a picão, porque existe também um discurso que eu acho meio problemático de reserva de mercado, né? Eu não vou ficar dando oficina para professor e tal, porque quem tem que fazer isso são ou os artistas em partenariado, em sistema de partenariado, ou só quem tem formação na licenciatura em teatro. Quando a gente não tem nenhuma coisa nem outra acontecendo, nem programas públicos que incentivem os artistas a estarem dentro da escola, agora acabou de sair um novo programa do governo federal, né, do MINC e do MEC, né, foi aprovado agora para as escolas em tempo integral. Esperemos que gere bons frutos. Já tem colegas da licenciatura achando ruim, achando que vai tirar lugar de professor de teatro. E desde quando que artista tira lugar de professor de teatro de dentro dessas escolas, né, gente? Então, assim, é um tipo de raciocínio contraproducente. Quando a gente dá oficina de teatro para as professoras, que não são professoras de teatro, elas entendem que teatro é um negócio bom. E aí, essa escola da Quintino, quando abrir uma vaga de teatro, vai estar lá na Secretaria de Educação a diretora dizendo: a gente quer o professor de teatro. É assim que funciona, né? A gente, ao criar essas pontes, ao estabelecer esses diálogos, a gente cria esse desejo. A Maria Lúcia Pupo, que tem um livro que chama, né, para criar o desejo de teatro, né, para fomentar, para criar, não me lembro qual é o verbo, mas é isso, que é esse espaço entre a escola e os artistas, entre nós, acadêmicos, professores de teatro, porque eu tenho batido o pé, são 2.000 cursos de pedagogia no Brasil, teatro é conteúdo obrigatório na formação das pedagogas. Cadê as pessoas com formação em teatro dando aula dentro dos cursos de pedagogia? Isso é campo, gente, né? Isso é campo que nossos egressos poderiam estar ocupando, né? Então, assim, a gente tem muito espaço de atuação para correr atrás, e para construir essa legitimação da licenciatura em teatro, da relação do fazer teatral na escola, compreendido como teatro e como teatro de qualidade. Então é isso, né, Sabrina? Pedir para o Divi falar e aí depois do Divi, da tua fala, nós vamos encerrar, porque já são
Gente, eu quero compartilhar também essa questão do preconceito do teatro na escola, na minha profissão, na minha vida de crítico de jornal. Então, imagina como é isso, porque assim, não interessa para o jornal o teatro feito pela escola, não interessa. Eles querem o teatro profissional que está no teatro. Então, a minha carreira toda foi direcionada para isso. Então, o meu olhar acabou criando também esse preconceito de assim, eu não vou ver aluno fazendo teatro na escola para os pais, porque é isso que você falou, é florzinha, é árvore e os pais babando e tirando foto, porque é a peça de fim de ano do filho. O que vai fazer um crítico lá? Então, eu solidifiquei esse preconceito mesmo de assim, não vou ver teatro feito. Eu sou jornalista, eu tenho que ver coisa profissional. E me separei disso completamente. É claro que é teatro o que é feito lá. Mas para um jornalista de jornal, quando existia jornal que se interessava por crítica de teatro infantil, não interessava. É teatro, mas é teatro amador, não é teatro profissional. Olha o peso. Então, é importante mesmo também ouvir vocês falando, porque é difícil, né, fazer essa visão do teatro para a escola ser mais do que esse teatrinho que os pais vão no fim do ano tirar foto dos filhos vestido de florzinha e decorando uma frase sem a menor noção do que está falando no palco da escola, no pátio da escola. Isso é o que tem pelo Brasil inteiro. E é lindo ouvir você dizer que está mudando, que tem coisas. Então, é isso que precisa avançar para todo mundo perder esse ranço do teatro feito na escola, né? Do jeito que ele é feito. E eu compartilho com o seu otimismo muito como as coisas melhoraram, né? De tantos anos para cá que a gente acompanha isso. Mas é inegável que a gente viveu no Brasil e está vivendo no mundo um retrocesso, né? E o risco de perder conquistas. Por exemplo, o teatro para crianças avançou muito nas temáticas que eram consideradas tabus. E, paralelamente a isso, agora, as escolas, cada vez mais, a visão que elas têm dos pais, seja escola pública também ou particular, me corrija se eu estiver errado, se no Sul é outra forma de ver, mas o pai é o cliente da escola. Eles tratam o pai como cliente que não pode, e o cliente tem sempre razão. Então, se o pai chega lá e fala assim, esta peça eu não quero que você faça uma peça com meu filho no pátio brincando e você transforma isso numa peça. Eu quero que você faça uma peça do Monteiro Lobato, no sítio do Pica-Pau Amarelo. É isso que eu quero que você faça com meu filho. A escola vai chegar para o professor e dizer, é isso que você vai fazer. Como é que você lida com isso hoje em dia? Porque você se dirige às professoras, às coordenadoras, que estão acima das professoras, nessa hierarquia das escolas, e que chegam e ouvem os pais antes de ouvir qualquer coisa, porque são os clientes da escola, e se os pais querem, é assim que vai ser. O que você fala para elas? Olha, esse tema pode... Como é que é essa relação? Já teve muita saia justa? Como é que... Eu tenho curiosidade disso. Obrigada pela pergunta, Dibi, porque acho que é uma abertura para... Não vou me estender muito, Nino, não te apavora. Mas, sim, isso acontece um monte, porque basicamente todas as minhas estudantes e meus estudantes, tanto os do teatro como os da pedagogia, já estão em escola. Então, isso já começa dentro da minha sala de aula. Na formação continuada, isso também acontece. Muitos relatos de situações assim, similares, né? O que eu tenho feito nesse sentido? E aí estou falando especificamente da minha postura e do meu trabalho. Quando eu falo de subverter, eu tenho usado muito esse verbo, né? A gente tem que subverter mesmo. Eu acho. A gente tem que sair e tentar dar conta. Em primeiro lugar, o que eu tenho feito? Eu tenho buscado essas boas práticas escolarizadas de teatro, que eu estou aqui chamando boas práticas, mas
que eu diria que são processos criativos qualificados feitos dentro da escola, que por vezes resultam em formas espetaculares, por vezes resultam em mostras de processo. Isso hoje em dia tem muitas escolas que estão trabalhando com mostras de processo. Agora, por exemplo, recentemente, na Semana de Artes lá na Argentina da minha filha, estou falando da Argentina, mas isso também acontece no Brasil. As crianças não apresentaram o espetáculo. Os pais foram convidados a assistir uma aula de dança. Como eles fazem aula de dança com começo, meio e fim. Claro que no meio tinha uma coisa mais preparadinha ali, né? Que a prof tinha dado uma ensaiada com eles, assim, mais pegada, né? Para eles também terem aquele orgulho de estar fazendo uma, né? E foi tão bonito e tão interessante. Os pais saíram emocionados. Então, quando eu digo subverter, é isso. O pai que quer ver só o sítio do Pica-Pau Amarelo, que pode ser muito legal também, dependendo como se faz, se for dada a ele a possibilidade de ver o filho em outra situação espetacular ou não espetacular ou de processo, então assim, a gente tem que começar. Não dá para eliminar aquilo que a gente não consegue eliminar e para substituir. A substituição eu acho que é o outro passo, entendeu? A gente chegar ao ponto de poder dizer, não, nós não vamos ter o espetáculo do Natal do fim do ano com a Maria e com o José, a gente vai fazer outra coisa. Chegar a isso demora, é um processo lento, gradual, mas abrir esses espaços também de visibilidade desses processos legais que estão acontecendo dentro das escolas, e tem muita coisa legal acontecendo. E muitas vezes as professoras elas não têm tempo, energia e condições para registrar e para publicizar esses processos. Porque elas estão no batidão do dia a dia com 40, 60 horas de aula. Tem muita professora trabalhando 3 turnos. E as pessoas têm vida, têm família, têm filho, têm cachorro, tem papagaio, tem gato, tem pai, tem mãe, né? E para os meus alunos, o que eu digo, sendo muito, muito sincera, é façam o que a diretora pediu. Para que a pessoa vai bater de frente, vai brigar, se tem tanta coisa. Às vezes vale a pena, às vezes não brigar e bater de frente. Mas também faz o que tu quer fazer. E aí mostra para a diretora. E aí mostra para os pais. Tenta. Isso é subverter. Isso para mim é ir pelas linhas de fuga ocupando. Né? Porque é isso, assim, resistir contra a estrutura da escola e bater de frente, no geral, não dá certo, né? Todo mundo faz assim com a cabeça. Não. Por aí, não sei se eu te respondi. Mais ou menos o que eu tenho feito. Tem que achar caminhos aí. Sem filtrar. Não é filtração. Beleza. Então, acho que podemos encerrar. Terezinha, tu queres falar alguma coisa, Terezinha? Só agradecer pela sua presença, por tudo que você nos trouxe bom hoje, né? de apoio aos professores, porque isso só vem ao encontro do que a gente está fazendo desde 1997, que é o acesso, é a formação, é trazer o professor para o teatro, para que eles conheçam o que é uma casa de espetáculo. Nós iniciamos o festival com professores querendo fazer os lanchinhos com as crianças dentro da sala de teatro, né? E tudo isso foi um processo de aprendizado de cada ano dos professores, até chegar ao ponto que hoje não tem mais esse problema, né? Eles chegam e as crianças são ávidas por ver um espetáculo. A gente começa o mês de março já com professores querendo fazer agendamento de espetáculo. Então, acho que isso vem ao encontro de tudo isso que a gente defende, que é o acesso, né? Que é a possibilidade da criança poder ver um espetáculo, conhecer uma casa de teatro. Muito obrigada mesmo por você estar novamente aqui com a gente. Obrigada, Tereza, também obrigada. Beleza. Bom, para quem virá amanhã, só uma informação. Thaís fica conosco até o final do seminário e ela é essa fonte de conversa, diálogo, informação, reflexão. E ela vai estar aqui disponível. Então, quem quiser vir para conversar com ela, fala. Não, nós sabemos. Então, saibam que podem vir abordar a Thaís, ficar conversando e amanhã nós continuamos com o seminário. Muitíssimo obrigado. Obrigada, foi muito bom. Muito bom.
Apoio Teatro Carlos Gomes de Blumenau e Centro Cultural 25 de Julho. Patrocínio VEG, Gráfica 43, Texpa, Giasse, Sênior, Uvispan, Carton Druck e Cooper. Realização Inarte, Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais da Prefeitura de Blumenau. E Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.